Fala galera, estamos ao vivo. A live de hoje é diferente porque não é live de treino. A gente vai falar sobre hipertrofia, sobre ganho de massa muscular e emagrecimento. O que tem a ver aumentar músculo ou ganhar músculo ou estimular os músculos com emagrecimento? É isso que a gente vai esclarecer aqui hoje, tá? Deixa eu botar aqui. E aí, Gel, tudo bom? Então, deixa eu pegar aqui. Caramba. Então é o seguinte, essa semana eu recebi bastante pergunta na minha caixinha sobre ganho de massa muscular, sobre que treino fazer, sobre qual que é a interferência do aumento de massa muscular no emagrecimento. Então deixa eu só baixar aqui, não dá para baixar? Tá, então não dá nada. E se existe diferença, né, entre um treino para emagrecimento e para ganho de massa muscular? Então, o que a gente tem que entender primeiro, a diferença dessas duas ideias, desses dois conceitos, né? Basicamente, se você opta por exercício de força, né, no estilo de musculação, como a sua atividade para emagrecer, basicamente elas não vão ter muita diferença. Então, você não vai perceber muita diferença entre um treino para ganho de massa muscular e para emagrecimento quando a gente fala de exercício de força, de musculação. Então, basicamente, qual que é a característica de um treino para aumento de massa muscular depois que a menina lá já está adaptada, né, já está treinando, já tem uma certa experiência? A tendência é a gente sempre dividir os treinos, né? Então, se você acompanha aqui as perguntas na caixinha, você sempre repara que hora ou outra alguém pergunta sobre divisão de treino e tal. Então, basicamente, um treino para aumento de massa muscular, ele se caracteriza muito assim, né? Onde é dividido por dia os grupamentos musculares, né? Então, um dia treina perna, dia treina braço, dia treina abdômen, enfim. E quando a gente fala de emagrecimento, esse tipo de treino, ele também serve. Porque quando a gente fala de aumentar a massa muscular, a gente também está falando de emagrecimento, porque emagrecimento é a diferença que você tem, a relação que você tem entre massa muscular e gordura corporal. Quanto menor for essa relação, né, quanto menos gordura você tiver proporcional à quantidade de massa muscular que você tem, você obviamente vai emagrecer ou vai estar magro. Então, basicamente, a diferença dos treinos, a diferença dos objetivos em si vai muito mais da sua alimentação do que propriamente do tipo de treino. É claro que não é todo mundo que gosta desse tipo de treino, então a característica do emagrecimento no formato de treino, você pode trabalhar adicionando exercícios cardio, seja dentro do próprio treino, né? Então, por exemplo, um treino de circuito, onde você vai misturar exercício de força com exercícios aeróbios, ou também na própria divisão dentro da semana, né? Dia você vai fazer exercício de força, dia você vai fazer exercício aeróbio. E quando a gente fala de ganho de massa muscular, claro, a ênfase tem que ser sim nos treinos de força, para que tenha estímulo naquela musculatura e ela possa crescer. Então, basicamente, a diferença dos treinos em si são que para emagrecimento vai ter ou não uma adição dos exercícios característicos aeróbios, e quando a gente fala de aumento de massa muscular, a gente está falando só dos exercícios de força, né? Esses que são mais recomendados. E aí vai depender muito do nível da pessoa que está fazendo, qual a experiência que ela tem em relação a isso, a esse tipo de treino. Se o treinador lá, o professor, vai adicionar os exercícios aeróbios ou não. Então, basicamente, o que vai demandar mesmo é o tipo de alimentação, o tipo de dieta. E por que isso é interessante
E é importante que vocês saibam, né, e que é feito dessa forma. Porque quando a gente aumenta a massa muscular, quando a gente ganha músculo, isso é muito importante no emagrecimento por 3 fatores, né? E como é que isso acontece? Né? Basicamente é uma adaptação do nosso corpo, existe lá o tecido muscular, né? Existe lá o músculo, enfim. E aí o corpo ele é muito inteligente, né? Então, quando você faz algum tipo de esforço, existem pequenas, entre aspas, pequenas lesões naquele tecido e o corpo entende que está acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso ficar mais forte, preciso ficar maior para eu suportar a próxima vez. Então, cada vez que você faz exercício, cada vez que você treina e dá um estímulo para aquele músculo, ele entende aquilo como uma agressão, entre aspas, e vai aumentando de tamanho ou, no mínimo, você vai conseguir manter aquela sua musculatura que você já tem, porque vai estar sempre sendo reparado e sempre sendo construído, melhorando aquele tecido para que você possa suportar. E aí a gente tem as 3 grandes vantagens, né, que ao meu ver é bem importante que as meninas saibam quando a gente fala de emagrecimento, para que esse processo aconteça, né? A primeira é a estética. Então, sem esses tipos de exercícios, sem essa característica dos treinos de força, independente se quer emagrecer ou quer aumentar músculo, isso é muito importante pela primeira questão, que é a estética, né? Uma menina até mandou agora aqui para mim na caixinha de pergunta, falando sobre a caminhada, né? Que ela ouviu falar que a caminhada não é o melhor exercício e porque deixa muita flacidez. Isso de fato é verdade, eu sempre cito a caminhada porque ele é um exercício muito simples, muito fácil, muito prático de se fazer. Então, se você não faz nada e quer começar fazendo uma caminhada, já é um grande passo. Mas ali dentro do primeiro, segundo, talvez no máximo terceiro mês, você vai ter que incluir os treinos de força, justamente por isso, né? Porque a caminhada é um exercício cardio, então não tem muito estímulo de musculatura, você vai sim gastar energia, mas ao mesmo tempo, dependendo do nível, da quantidade que você faz, a sua massa muscular também vai embora, porque o músculo ele custa muito caro, a manutenção dele é muito grande a ser feito no nosso organismo, então ele acaba mandando embora. E para a gente manter ou aumentar o músculo, a gente precisa estimular. E aí, estimulando esse músculo, aumentando, melhorando esse músculo, as meninas começam a ter forma, né? E aí o corpo começa a ganhar curvaturas, começa a ganhar tônus. Então, essa é uma das grandes vantagens, né? A primeira vantagem de você treinar a força em relação a qualquer outro tipo de atividade quando a gente fala de emagrecimento. Porque só os exercícios de força vão fazer com que você, além de emagrecer, além de perder medida, né? E além de melhorar e transformar o seu corpo, eles é que vão te dar tônus muscular e vão te dar toda aquela definição, toda aquela formação, tá bom? Eu tenho problemas nos joelhos, tem algum exercício para fazer em casa que você recomenda para fortalecer? Tem sim, já. A primeira recomendação, dependendo da dor que você sente, tal, não sei se você costuma fazer alongamentos, tá? Mas seria bem interessante, bem importante que você fizesse alongamentos constantes, praticamente diários, principalmente para o teu joelho. E aí você pode começar com um exercício muito simples. Você tem que fazer um teste aí para ver como é que tá. Você pode pegar uma cadeira, uma banqueta e sentar e levantar, ver se você consegue fazer, por exemplo, sentar e levantar 10 vezes da cadeira, ver quanto que você sente e ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Alternando os dias. Você pode fazer essa série, por exemplo, de 10 subidas e descidas 10 sentar e levantar da cadeira a cada 2 dias. E aí você vai percebendo como é que essa dor vai se desenrolando durante a semana, durante o mês, tá? Mas é muito importante porque geralmente essas dores elas vêm de algum tipo de enfraquecimento, né? A sua estrutura ali ela tá fraca, não tá acostumada, então você precisa alongar ela para que tenha um equilíbrio e também começar a colocar um certo movimento para que ela recupere a força e você pare de sentir dor. O interessante é que no caso do sentar e levantar, que simula um agachamento, ele é muito simples de se fazer, né? Então você precisa só de uma cadeira e é um movimento altamente natural, é um movimento que você faz no seu dia.
Então ele é bem tranquilo, começa a fazer esses testes que eu tenho certeza que dentro de algumas semanas, talvez até de um mês, já vai sentir uma certa melhora, mas capricha mesmo no alongamento que já vai te ajudar bastante, tá bom? O segundo passo para da importância de se treinar a força e estimular os seus músculos é em relação ao próprio gasto de energia, né? Então, pensa só, como eu falei no começo, o músculo ele custa muito caro para o corpo e significa que ele gasta muita energia. Então, o nosso corpo ele não quer gastar energia, não é interessante para o corpo gastar energia, porque energia é o que nos dá a vida e se ele ficar perdendo muita energia, pode ser perigoso e ele pode se auto-colocar em risco. Então, por isso que emagrecer às vezes é difícil, né? O corpo ele faz tudo para que você não saia perdendo energia de qualquer jeito. Como o músculo é um tipo de tecido, é um tipo de coisa que consome muita energia, quanto mais músculo você tiver, mais interessante acaba se tornando para o seu gasto total. E aí vira um efeito bola de neve, que daí você treina, aumenta os seus músculos, tem mais músculo, daí treina mais, tem mais músculo, vai gastando mais energia. Então, se a gente comparar, por exemplo, uma menina que é adaptada a treinar, tem um certo nível de massa muscular legal, vai para academia com frequência, enfim, treina com frequência, ela vai gastar descansando muito mais energia do que qualquer outra menina que seja sedentária. Então essa é a grande vantagem, porque o músculo ele vai te dar mais gasto de energia e aí você tende a emagrecer ainda mais. Então quanto mais músculo a gente tem, menos a gente tende a ter gordura, como se eles fossem concorrentes dentro do nosso corpo. E aonde é feito essa energia para que o nosso corpo funcione, na maior parte das vezes, é dentro do próprio músculo. Então, por isso é extremamente interessante a gente ter músculo, que ele vai ajudar nesse processo todo, tá? E a terceira e não menos importante vantagem da gente treinar a força é para a nossa saúde, né? Eu tenho certeza que vocês aqui já devem ter visto, convivem com as pessoas mais idosas, né? Seja lá seu avô, sua avó. E as pessoas idosas elas têm uma dificuldade de se locomover, de levantar do sofá. Elas sentem às vezes muito mais frio do que qualquer outra pessoa. E isso se deve ao fato de que elas não têm tantos músculos e isso acaba influenciando bastante. Então, claro, né? Enfim, não tem informação na época e tal, nem se compara com a época que a gente vive hoje, que é muito mais acessível, a informação é muito mais fácil. Como não se teve uma manutenção nesses músculos, nessas estruturas, com o passar do tempo a gente vai perdendo massa muscular, é um processo natural do corpo humano, e só que a gente paga caro porque acaba tendo esse problema de funcionalidade, de locomoção. Então a parte da saúde também é extremamente importante, e por isso que é bem interessante a gente treinar a força, para que a saúde, a funcionalidade e a mobilidade ela continue em dia mesmo depois de tantos anos de vida, porque os idosos, comparado às pessoas jovens, né, se o idoso for saudável comparado a uma pessoa jovem, ele pode treinar no mesmo nível, né, não é porque ele tem uma idade mais avançada que isso também impede. Então, mas se você começar o quanto antes, fica bem melhor, porque acaba sendo uma prevenção para o resto da sua vida, tá? E uma coisa também bem interessante a ressaltar aqui, que eu até tinha colocado durante a semana nos stories, eu fiz uma enquete perguntando, que às vezes tem muitas meninas, né, no tempo que eu trabalhava em academias mesmo, eu via bastante, que as meninas tinham medo de treinar, de fazer exercício de força, porque achavam que iam ficar que nem homem, ia ficar com o braço grande e tal, enfim. Então, uma coisa também que tem que ser esclarecida é que existe uma diferença muito grande de um hormônio chamado testosterona, que é produzido em grandes quantidades no homem e é ele que estimula a massa muscular. Então, a diferença de um homem e de uma mulher em produção de testosterona chega a 21 vezes. Então, imagina que um homem que treina um monte para aumentar músculo, às vezes passa um trabalhão danado. E aí, então, a mulher ela acaba passando muito mais trabalho ainda. Então, enquanto a treinar mais pesado, fazer de fato força, as meninas não precisam ficar com medo, porque isso é praticamente impossível de acontecer, né? Da mulher se transformar assim, ficar com características masculinas por causa do treino. Então, não tem nada a ver. E, obviamente, depois de um certo tempo, quanto mais
pesado, né, mais difícil for o treino, melhor para que essa massa muscular ela se desenvolva. Então, não precisa ter medo disso. Eu queria fazer natação, mas disseram que as mulheres usam mais água. Isso é verdade. Então, João, isso tem a ver com o que eu acabei de falar aqui, né? Não tem nada a ver, isso aí é lenda, tá? Geralmente, isso pode acontecer quando as mulheres começam de muito novinha e às vezes pode acabar influenciando no próprio desenvolvimento, né? E aí isso tem a ver mais com a fase de crescimento, mas uma mulher adulta isso não tem nada a ver. Claro que o corpo vai mudar a forma e tal, mas não é significativo a ponto de tipo, que vai parecer um homem ou vai ficar mesmo com as costas largas. Às vezes pode acontecer porque, assim, pegar uma pessoa, por exemplo, que ela é sedentária, né, ela não faz nada, daí ela começa a fazer algum tipo de atividade, né, seja natação, musculação e tal. E aí, como ela não está fazendo nada, o corpo dela começa a fazer a leitura ali que ela está fazendo um exercício físico e manda mais estímulos para ela comer mais. Então, esse comer mais, somado às vezes a fazer uma atividade que nem a musculação, que nem a natação e tal, tende a aumentar a massa muscular e dar esse aspecto. Mas aí basta um controle na dieta, né? Então, comer ali bem controladinho, regulado, tranquilo, isso não vai acontecer, tá? Pode ficar tranquilo aqui, pode ter certeza que isso não acontece, tá bom? E em relação a treinar na academia ou treinar em casa, né? Isso também tem tudo a ver. Se tem diferença, se dá para desenvolver mais ou desenvolver menos, né? O treino se fica mais fácil ou mais difícil, também é bem interessante ressaltar porque tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de um treino assim difícil para aumentar a massa muscular e de fato ser um treino intenso, difícil, claro que quanto mais pesado, depois que a mulher ali já está acostumada, quanto mais pesado ele for, vai ser sempre mais interessante, né? Depois ali de 3, 4, 6 meses se desenvolvendo e treinando firme, é interessante que o treino ele comece a ficar difícil. É lógico que em casa tem certas limitações, porque, por exemplo, não é todo mundo que tem barra, pezinho, elástico, colchonete, né? Não tem a estrutura que tem uma academia. Então, por exemplo, na semana passada entrou as meninas na nossa nova turma do Amiga Magra, a maioria delas vai treinar em casa. Acaba ficando limitado porque não tem a mesma estrutura, não tem os mesmos pezinhos, as mesmas coisas para fazer. Mas lógico que dá para fazer excelentes treinos em casa mesmo com toda essa limitação, porque tem o peso do corpo. O que tem que ficar claro é que assim, se você vai fazer, por exemplo, um agachamento com o peso do seu corpo, o seu corpo ele não sabe se você está agachando na sua casa, está agachando na rua, está agachando na academia ou está agachando em qualquer outro lugar. Isso é ok, não tem diferença nenhuma e você vai poder aproveitar do mesmo jeito. Mas é claro que numa academia, né, por exemplo, para mim como profissional, é muito mais fácil eu montar um treino, né, fazer uma prescrição, porque eu tenho uma gama de opções de exercício muito maior. Então treinar em casa, óbvio que dá muito resultado e pode ser muito interessante, né? Ainda mais nessa época de pandemia que a gente está vivendo. Tem muitas pessoas ainda grupo de risco, tem medo, ou às vezes convive com alguém que é grupo de risco e não quer se arriscar. Mas dá para fazer excelentes treinos sim em casa sem problema algum. A academia acaba sendo melhor porque você vai ter uma gama maior, vai ter muito mais opções, né? Muito mais coisas a se fazer. Mas, por exemplo, né, que nem eu fiz essa brincadeira que deu exemplo, né? Você vai fazer um agachamento a fundo na sua casa usando o peso do corpo e na academia não vai ter diferença nenhuma. Então em casa dá para fazer, dá para ter ótimos resultados. Tem uma certa limitação em quantidade de exercício, tipo de exercício que você vai fazer em relação à academia, mas dá para fazer bastante coisa. E aí Blumenauense? E aí, tudo certo aí em Gaspar? Cuida bem aí das coisas aí, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu ia perguntar sobre a diferença do treino em casa e da academia, né? Então tá respondido. Vai ter a limitação em relação aos exercícios, o que você vai poder fazer, né? Mas dá pra fazer bastante coisa, né? Por exemplo, em casa não tem
não tem leg press, né? Então não dá para fazer leg, né? Então a maioria dos exercícios, por exemplo, exercícios para coxa, né? Para perna, para glúteo, vai ter que ser com o próprio peso do corpo. Para o braço a mesma coisa, e tem que quebrar um pouco mais a cabeça, mas dá para fazer bastante coisa, tá? Deixa eu ver se não tinha nada, eu tinha anotado esses tópicos aqui, eu acho que era isso. Meninas, se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar, tá? O tema é o ganho de massa muscular e a influência disso no emagrecimento, tá? Se não, deu quase meia hora aqui já falando. Se não, era isso aí. Ah, apareceu. Vamos ver. Estou fazendo reeducação alimentar há 15 dias e faço crossfit 3 vezes na semana. Só perdi até agora 1,6 kg. Fiquei um pouco triste. Queria mais. Será que ganhei massa? Meu Deus, Mai. Eu vou te dizer que isso aí é uma coisa muito comum, tá? Eu fico assustado quando eu recebo esse tipo de pergunta. Eu recebo bastante esse tipo de pergunta, assim, de dúvida. O que me assusta mais é porque, assim, vocês são muito agoniadas com as coisas. Tem que ter um pouco mais de paciência, tá? Porque, que nem tu falou agora, 15 dias é pouquíssimo tempo. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. Então, não tem como emagrecer de fato em 15 dias. Não tem como ganhar massa muscular em 15 dias. Infelizmente, não tem, tá? Vai ter que esperar aí pelo menos 1 mês a 6 semanas, 1 mês e meio para notar assim, algum resultado e alguma mudança. Então, por exemplo, se for falar para mim que agora em 15 dias 1,6 kg, é bem significativo, né? Porque se a gente dobrar isso aí, daria um pouco mais de 3 quilos num mês. Se a gente multiplicar, por exemplo, 3 quilos por mês em média, né? Fazendo uma conta aqui bem simples, em 6 meses você teria perdido 18 quilos, o que é bastante coisa. Então, esse teu resultado, se for colocar assim ao pé da letra, já é bem significativo. Mas tenha bastante paciência, tá? Porque não dá para dizer também o que está acontecendo. É muito pouco tempo. 15 dias é pouquíssimo tempo. Tem que esperar aí pelo menos 30 dias, tá bom? Então tem que ter um pouquinho mais de paciência só. Tá? Você poderia me recomendar alguns exercícios depois que eu possa fazer em casa para eu sair do sedentarismo? Meu Deus, Gel, eu faço live toda quarta-feira de treino. Toda quarta, às 19h07, eu faço o treino em casa. Que eu mostro, a intenção dessa live que eu faço desde quando eu criei ela é mostrar para vocês que é possível sim ter resultados, treinar em casa e fazer bons treinos só usando o peso do corpo ou às vezes uma cadeira, no máximo isso. E todas essas lives estão aqui no meu Instagram e também no canal do YouTube, que o link para acessar tá no meu perfil. Então é só acessar lá, ver o treino e boa. Não tem problema algum. E se pegar também, tem um monte de videozinho pequeno aqui no meu feed que eu ensino a fazer agachamento, tem de afundo, tem de apoio, tem os desafios que eu posto também. Eu vou te marcar depois ali, tá, Gil? Em alguns exercícios, daí eu te mostro. É bem simples de fazer. Oi, Cida, tudo bom? Cida também sempre participa aqui. Tudo certo? Obrigado, vou tentar ser mais paciente. É a ansiedade. Eu sei como é que é. Eu imagino. Meninas, vocês têm sempre que pensar, tá? Quando vocês começam assim num processo de emagrecimento, vocês têm que sempre pensar que é uma analogia bem interessante, tá? Ninguém engorda ou ganha peso em 2 semanas, em 3 semanas, em 1 mês, tá? Então, é sempre um processo que ali, sei lá, aconteceu alguma coisa às vezes na vida, desandou alguma coisa e aí fez acontecer o que aconteceu. Então, às vezes levou anos, levou bastante tempo para acontecer. Então, proporcionalmente para vocês terem um resultado legal,
é proporcional a essa perda. Então não vai ser em 15 dias que você vai resolver todo o problema, não vai ser em 1 mês, não vai ser em 2 meses, né? Vai levar vários meses para que você consiga de fato ter uma transformação, ver o seu corpo mudar, entender todo esse processo. Isso leva algum tempo, então tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é meio chato às vezes, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas tem que ter um pouquinho de paciência porque se você fizer tudo certinho, mais cedo ou mais tarde vai dar sim resultado, mas tem que ter paciência. O motivo do meu ganho de peso são as minhas crises de ansiedade. Eu como demais quando tenho crise. Eu acredito. Isso é uma das coisas que eu recebo bastante aqui, que a ansiedade é bem comum. Geralmente é o que a gente chama, existe um termo, se procurar no Google, tem bastante coisa sobre, que é fome emocional, que é a confusão entre você tem um problema e aí em vez de não resolver, né, mas tem um problema e aí desconta na comida uma coisa que não tem nada a ver. Então, na realidade, o problema não é a comida, o problema é o problema. Então, procura no Google sobre esse termo aí que tem bastante coisa, tá? Meninas, se ficou mais alguma dúvida aí, pode mandar, que eu já aproveito para responder. Era isso? Por hoje, era isso? Paçoca. Para. Coisa mais feia. Tá doido. Meninas, então tá, muito obrigado pela participação, viu? Eu vou mandar os vídeos ali pra ti, tá, João? E a Mai também tinha perguntado. Então, é isso aí. Bom resto de domingo pra vocês. Boa semana, a gente se fala por aqui. Se tiverem dúvidas, mandem lá na caixinha de pergunta que eu respondo pra você. A caixinha tá no meu stories, beleza? Beijão, bom resto de domingo e boa semana pra todo mundo.